Aí eu posso usar esse comando aqui, que é para facilitar a estrutura do meu, o mesmo que está usando aqui no LCD. Então, a ideia aqui do LCD é porque a biblioteca precisa, né? Então, eu tenho uma biblioteca interna que vai resolver um monte de coisa para a gente, né? Essa biblioteca do LCD, ela já trata das rotinas para LCD. Então, a gente só usa, né? A gente vai dar os comandos específicos. E aí eu fiz aqui dei um apelido para um pino. Isso aqui é uma maneira de, em vez de ficar chamando RB0, que lá no meu hardware eu sei onde está, é esse pino aqui, que eu liguei um botãozinho, né? Então eu liguei um botãozinho nele aqui, mas toda vez eu ficar, né? Eu posso dar um nome, botão 1, botão 2, eu posso fazer né, nomear eles para facilitar o meu código em si. Então, aqui no caso eu chamei de botão 1. E aí toda vez que eu chamar botão 1 não é uma variável, né? É um pino, que tem um comportamento de variável também, porque se eu falar que ele é 1, esse pino vai para 1. Mas ele, na verdade, é um registrador interno lá do meu processador, né? Então, isso aqui vai funcionar como uma variável, mas eu não criei a variável, né? Aqui, como a gente está usando a base, é a linguagem C, todas as variáveis eu tenho que criar. Se eu quero uma variável, chamar ela de segundo, eu tenho que falar se ela é inteiro, se ela é float, né? O que ela é. Aqui não. Aqui não é uma variável. É só um nome, né? Um apelido para o nome. Não é uma substituição do nome. Se eu usar o pino B0 ainda funciona. Aí a gente fez uma inicialização dele aqui, né? Então eu criei uma variável segundo, que, né, a ideia era fazer um contadorzinho de tempo, né? Uma variável do tipo char, que é uma string de caractere, é um vetor de caractere, na verdade, são vários pedacinhos de variável. Isso é só para a biblioteca do LCD funcionar. Aí eu inicializo o LCD, limpo ele, quer dizer, zero, né? Apago tudo que estiver lá, escrevo alguma coisa aqui, né? Escrevi teste, desligo o cursor dele, que é opcional, né? Cursor é esse negocinho que fica piscando. E aí eu vou começar. Aqui eu nem preciso mais, acho que eu usei no outro exemplo, não preciso do tris-c aqui, que eu estou usando, na verdade, o B0 como entrada aqui do botão, que é aqui que está faltando, né? Então, assim, botão é uma entrada, está ligado no pino B0, eu preciso dizer, né, que é uma entrada, por exemplo, aqui. Então, todas uma entrada. Até funcionou sem, mas essa configuração eu preciso colocar. Então, todas as linhas de comando aqui eu preciso saber, e toda vez que eu vou usar um pino externo ou para entrada ou para saída, eu tenho que ter uma configuração, né? Normalmente até a gente coloca isso, né, no começo ali, depois das variáveis, apenas uma questão de organização aqui, né? Às vezes eu deixo separado aqui, né? Variáveis, configuração dos pinos e inicialização de algumas coisas, porque aí eu tenho a estrutura organizada, né? E a gente está falando de programas voltados para algum tipo de automação, né? Eu sempre tenho um loop, né? Que é esse loop infinito aqui. A ideia é a gente mexer com outra, né? Com outra coisa aqui, né? Da gente fazer uma leitura, né? Aí aqui eu estou lendo a variável, né? Eu estou manipulando a variável segundo, que é uma variável, tá aqui em português, porque ela foi criada aqui em cima, né? Inicializada em 0, né? É uma boa prática inicializar as variáveis com algum valor, né? Lembrando que no Proteus, se eu não inicializar com nada, ele coloca 0 na maioria dos casos. Mas na prática, não. Na prática, no próprio chip, ele vai dar um valor aleatório lá. Então, um erro comum, porque a gente trabalha na simulação, mesmo aí no presencial, a gente trabalha com a simulação, né? Depois que você tem um projeto para testar, que a gente parte para a prática. Então, a gente trabalha muito com a simulação, e a simulação tem suas limitações, né? E qual que é a ideia aqui, né, daqui para frente? Tem alguns conceitos que a gente vai ver, né, para entender também o funcionamento do computador no geral, né? A gente está
programando algo aqui que é um microcontrolador, mas o conceito é o mesmo, né? Aqui eu tenho só a leitura aqui do botãozinho, né? Nível lógico nesse condicional. Então, condicional é que expressa uma condição, né? O if é um condicional, o while é um condicional, que é uma condição aqui dentro. E aqui eu nem coloco a condição, porque isso aqui já é 0 e 1. Se eu apertar o botão, vem 1 aqui dentro. Se eu apertar e se estiver ligado para apertar em 1, né? Aqui, como está ligado no positivo, se eu apertar o botão, ele manda 1. Então, isso já é uma condição aqui, né? E ele executa a condição. Tem que ter sempre atenção a essa estrutura aqui, que serve, inclusive, para a linguagem C, sem ser para microcontrolador, ele tem essa estrutura também, condicional, abrir chave, né? Isso aqui nem é obrigatório, na mesma linha você não precisa, mas recomendo sempre colocar, porque se você fizer isso aqui, continua funcionando, né? Se colocar mais linhas, continua funcionando. Se não tiver as chaves, né, ele só funciona a linha seguinte, aí você tem mais restrições. Então, eu sempre prefiro deixar essa, né? Fiz um condicional, no caso aqui o if, eu já abro e fecho chave e deixo certinho. Aí essa estrutura é o meu incremento, mais é igual a mais 1, né? Então, diferente do que a gente tem na matemática, a gente pode trocar o valor da variável no tempo aqui, né? Eu tenho isso aqui é igual a, né, segundo mais 1, né? A gente olha esse aqui para, né, para matemática, vai falar, não, mas peraí, se eu subtrair o segundo, jogar o segundo para cá, vai dar 0 igual a 1. Mas, na verdade, isso aqui não é é uma operação que é feita e atribuída a essa nova variável. Então, a operação está sendo feita aqui, né, no lado direito. Atribui essa variável. Então, esse valor, na próxima linha, é o novo valor, né? E em C, a gente tem o costume de colocar isso aqui como mais. E por que isso? Porque essa é uma operação que vários processadores têm um registrador interno para fazer o incremento de 1. Como é algo muito utilizado em programação, né, para sequenciar várias rotinas, né, você tem aí alguns processadores que, para fazer essa operação, se eu quiser colocar aqui mais 2, ele vai contar de 2 em 2. Mas o processamento que será feito isso vai ser mais complexo do que se eu colocar mais 1, né? Porque o mais 1 já tem um circuito pronto lá dentro para fazer, porque é algo muito comum. E aí, o mais é um resumo disso para dizer que você está sempre somando, né? Isso aqui eu já tinha falado também. Aqui o delay para a gente poder enxergar, né? Eu tenho um temporizador em segundo aqui, que eu criei em segundo. Então, essa primeira parte aqui. Não tem nenhum problema a gente pular linha aqui para separar. Isso aqui não faz diferença no tamanho do código, no funcionamento, em absolutamente nada. É só visual, né? Aqui eu tenho uma estrutura do botãozinho e aqui eu tenho uma estrutura do LCD. Então, esse tipo de situação aqui é apenas visual, mas ajuda, né? Ajuda a se enxergar, comentar, né? Falar o que faz cada parte. Também ajuda bastante o código. E comentar é sempre 2 barrinhas, pode escrever qualquer coisa aqui que não entra no código. Aí a gente fez essa conversão aqui necessária devido a essa biblioteca. Então eu preciso passar a variável segundo para um novo formato, para que esse novo formato vá lá na linha 2, né, coluna 1 do meu LCD. Então, eu tenho essas 2 linhas, né? Quero colocar a informação no LCD, 2 linhas eu vou precisar. Basicamente é isso, né? E aí a gente tem esse resultado aqui, né, que eu tenho. Aí se eu começar de novo aqui, ele vai... Eu não precisava nem ter começado, porque eu tenho um botãozinho para zerar, né? Veja que eu tenho... Aí interessante de ver a lógica aqui, né, a gente enxergar essa lógica, né? Eu tenho aqui um botão que a minha variável segundo vai para 0, né?
Então, se eu apertar o botão aqui, minha variável segundo vai para 0. E não vai para 0 aqui, né? Aí eu tenho que observar porque lá no meu código, né, se eu apertei e é para ir para 0, por que ele vai para 1? Aí eu tenho que ver qual que é a minha sequência. Cadê meu código? Qual que é a minha sequência nesse código, né? Ele foi para 0, né? Só que na sequência ele faz o incremento, dá um segundo, converte e manda para LCD. Então, como esse mais está aqui, né, embora isso está em loop, então todas as linhas vão ser executadas. Então, a gente vai falar, se tudo vai ser executado, a ordem não importa tanto. Mas importa, porque se isso aqui tiver aqui, a resposta pode ser diferente. Né? Pode ser, não vai, né, de ser diferente, porque eu estou incrementando aqui. Agora, pode ser diferente também, porque eu posso apertar o botão em algum outro momento que chegar aqui, ele vai incrementar. Né? Então, tudo depende da posição. Aqui, no caso, depende da posição. Né? Se eu quero mostrar o 0, eu vou ter que mostrar logo na sequência. Então, o delay aqui que para o programa, ele para onde? Ele para em algum ponto. A gente tende a enxergar isso como falar, está em loop aqui, tanto faz a ordem, tudo vai ser executado. Na prática, sim, tudo, né? Nada vai deixar de ser executado. Mas vai ser executado no tempo, né? Fora aí desse sincronismo que a gente quer. Né? Aqui a gente começa, né? Ele vai começar em 1 do mesmo jeito. Porque ele vai começar em 1. Agora ele foi para 0 porque eu apertei o botão. Ele, mesmo assim, ele não se eu ligar, ele sempre começa, né, no 0 ou no 1. Nesse programa aqui, no 1. E aí você olha aqui e fala, não, mas eu inicializei com 0, só que também a primeira linha está em incremento. Então nunca vai começar com 0, vai ser com 1. É detalhezinho, mas isso faz diferença na hora da gente programar e enxergar alguma coisa ali que possa estar incorreto, né? A ideia aqui, aí eu quero ver se vocês, quem tiver aí com os recursos na mão, eu quero fazer 2 exemplos, né? Um é de ler uma temperatura, a gente vai ver como funciona, mas aqui só para a gente treinar essa lógica, né? Eu quero dar uma missãozinha para vocês, aí vocês tiram dúvida na hora. Eu já monto também, né? É só incrementar. Aqui a gente está no segundo. Não se preocupe que na simulação esse segundo pode ficar mais lento, né? Então, isso é normal. Mas incrementar aqui o segundo, o minuto, a hora, só fazer uma lógica, né? Aqui para a gente enxergar. E aí eu posso, né? Na hora de testar, a gente pode dar um golpe aqui, né? Porque em vez de 1 segundo, eu baixo aqui, né? Para ficar mais rápido, né? Você quer testar 60 segundos, você vai esperar 60 segundos mesmo? Você pega a base, pode deixar no final, tanto faz aqui o local, né? Vai depender do resto da estrutura, né? Tanto faz não, né? Ele faz diferença, mas vai depender da estrutura. Mas essa variável que dá o ritmo daqui. Embora cada instrução dessa leve um certo tempo, mas o tempo é muito curto, perto dessa eternidade aqui de 10 milissegundos. Isso aqui, pro microcontrolador, é bastante tempo. Né? Ele para e fica esperando muito tempo aqui, perto do que poderia ser feito nesses 10 milissegundos. Embora essa rotina de LCD aqui, uma linha, e aí é uma noção que é importante ter. Isso aqui é aquele incremento de 1, muito rápido de ser executado. Né? Condicional, muito rápido. O delay é de 10 milissegundos, o tempo já está aqui. Essa instrução aqui é uma função da biblioteca. Não é uma linha, né? A gente vê uma linha, é uma instrução? Não, são várias. Então essa aqui tem um certo tempo. Mesmo assim é bem menor do que os 10 mili, mas ela tem um certo tempo para ser executado, que até pode ser medido também, né? No equipamento correto a gente pode até medir o tempo, né, que demora esse ciclo inteiro aqui, até para calibrar esse segundo aí, né, se for o caso. Né? A gente tem outras formas de fazer isso aqui também, de
de gerar tempo até mais eficiente, mas um pouco mais complexo, aqui seria uma ideia. E aí, qual que é a ideia para ver se, né, como é que vocês estão pegando essa ideia? Então, a gente não vai, né, avançar nesse tipo de programação aí de alto nível, não é o foco do curso, mas o foco é vocês terem uma ideia inicial para de repente querer trabalhar com isso, não ser, né, não começar do zero, né? Poder eventualmente aí em algum projeto, né, de vocês que não vai ter diretamente isso. Ah, mas eu quero incluir isso no meu projeto de alguma outra disciplina que for. Aí, vai me procurar lá, a gente vai estar lá, né? Espero. Mas vai me procurar lá e falar, eu quero fazer alguma coisa aqui. Tem qual hardware que eu tenho aí para mexer com isso? Aí a gente vai ter, e se não é a primeira vez, você nunca viu isso, não, você já viu. Então essa é a ideia. Então a ideia aqui é incrementar, né, as variáveis inicialmente aqui, né? Então eu tenho segundo, vou colocar aqui minuto, hora, só para a gente fazer um treino disso. Vamos começar tudo zerado. E incrementar e colocar ali no display, acertar aqui posição, lembrando que aqui é, né, linha, coluna. Eu posso usar essa mesma conversão para outras variáveis, né, minuto, hora, não tem problema. Posso usar esse mesmo X aqui em outros momentos. Não preciso criar vários desse aqui, mas essas aqui sim, eu tenho que criar cada uma. E montar a estrutura e criar essa lógica. Aí eu quero ver, na verdade, aí eu vou ajudando, mas eu quero ver como é que vocês lidam com isso aí, né? Claro, quem já programa, já tem a prática de programação, tranquilinho isso aqui. Mas a ideia, né? Tem gente que está começando agora aí nessa parte, nessa área. Quero ver como é que vocês se saem. Mas vão tirando dúvidas aí. Se não entendeu alguma coisa, pergunte. Se não entendeu nada, avisa, porque eu não estou vendo vocês aí. Na foto aqui tá todo mundo com cara que está entendendo. Então, tô tranquilo aqui, mas me falem aí como é que tá, que eu vou corrigindo por aqui. Podem falar aí. Uma dúvida está aberto aí para vocês falar. Inclusive, eu vou deixar aberto aqui para vocês compartilharem tela também, caso está fazendo aí, tem alguma dúvida, poder compartilhar a tela, mostrar para a gente poder enxergar, né, corrigir algum defeito, se não conseguir achar o defeito, né, poder mostrar. Estou vendo até a pergunta da Carice aqui, né? Vou fazer uma revisãozinha disso sim. Se tiver com dúvida ali, a gente revê os tópicos de cada parte aqui. Eu vou colocar aí para quem tiver com Proteus, dá até para fazer aí o código só no micro C, mas não vai ter como testar, né? Mas dá para compilar, dá para ter uma ideia do funcionamento do código. Eu estou passando no chat o arquivinho do Proteus, esse que eu tenho aqui. Eu acabei fechando ele, deixa eu abrir aqui. Fui transferir e fechei.
Esse aqui eu tinha passado o comecinho dele, a ideia é só incrementar. E o do Proteus eu passei no chat aqui. Mas, tendo dúvidas aí do projeto em si, é fazer um reloginho, né? Mas, tendo dúvidas, perguntem, me interrompam. Mas eu vou aproveitar o tempo para a gente rever, né, os tópicos disso aqui, né, dessa parte da programação. Tendo dúvida também de rever isso aqui, vocês me avisam, né, para eu poder, né, chegar um pouco mais ali. Né? Mas aí, tranquilo, vamos rever aqui um pouquinho dessa estrutura aqui, né? E fazer um pedacinho só para a gente ver por onde começou. Mas quem já está por dentro aí pode ir fazendo, aí me interrompe e a gente vai, né? Usando o tempo para rever, né? Senão eu fico também parado aqui, né? Então vamos lá. A gente tinha começado, né, com o microcontrolador, aí eu usei esse modelo específico, que é um modelo que a gente tem disponível lá em kits, em placas lá da FATEC. Então, por isso a escolha deste modelo. E a gente tem vários pinos aqui separados por conjunto de portas. Então, diferente lá daquela parte digital, então isso aqui é um microcontrolador, ou seja, é um processador com alguns periféricos internos. Né? A diferença do processador para o microcontrolador é que o microcontrolador tem o processador dentro e já tem memória, né? Memória RAM, memória... aqui é uma memória flash, que seria a nossa memória secundária, né? Minha RAM, minha memória principal, tudo no único chip. Então é mais fácil trabalhar com ele, né? Principalmente aqui na simulação. Um processador em si, ele tem isso externo, então são uma placa-mãe de computador, você tem lá, né? A parte que vai, só que aí, lógico, o poder de processamento é muito maior. Mas você tem lá separado os dispositivos que tem, né? A memória RAM, o HD, né? Você tem separado. Aqui você tem tudo junto em um único chip pequenininho. Capacidade ali bem reduzida, própria aí para automação, internet das coisas, aí essas, né? Coisas mais simples do que um computador faz. Interface gráfica mais limitada, mas a gente consegue fazer um monte de coisa com baixo custo. Então ele é separado em 8 bits, conjuntinhos de 8 bits. Né? Todos os conjuntos de 8 bits são separados aqui. E aí nesse projeto específico a gente usa aqui uma tela aqui de LCD, um LCD simplesinho de 16 colunas por 2 linhas. E aí eu tenho que fazer a conexão dele. Essa conexão feita aqui. No caso aqui do Proteus, eu tenho esse atalho aqui, que se eu coloco um nome, né, independente do nome, né, eu posso pegar aqui e falar, esse pino aqui eu tenho que ligar aqui. E aí, por que eu tenho que ligar aqui, né? Eu tenho uma linha de código lá falando que o pino RD2 está ligado no pino RS. Eu poderia fazer alterações aqui nessa ligação. Mas se eu fizer alterações aqui, eu tenho que alterar o código, né? E o hardware. O hardware aqui é simulado. Então, para alterar ele, eu altero fácil. Né? Mas o objetivo é mostrar no hardware real, né? Então, por isso que eu uso já um padrão dessas conexões aqui. E se vocês forem usar, é simular, né? E depois, eventualmente, vai querer fazer uma prática disso, a gente usa o mesmo padrão, principalmente dessa tela aqui do LCD. Então, a primeira coisa, eu tenho que olhar o hardware e programar em função dele. Né? Sempre nesse caso desses dispositivos, eu preciso sempre olhar o hardware. Né? Aqui eu vou tirar esse fiozinho aqui para não ficar no meio, mas aqui eu poderia, inclusive, colocar né, uma letra qualquer aqui, ó. Colocar um nome qualquer, desde que eu coloque o mesmo nome aqui, é um atalho, né, para que essa ligação seja feita. Mesmo que você coloque em minúsculo, ele passa para maiúsculo, então às vezes eu deixo tudo em maiúsculo, mas ele não diferencia maiúsculo de minúsculo aqui. Mas fica ruim aos olhos, né? Se achar um ou outro, então eu deixo igual. Então,
isso aqui, onde está na programação, então, estou programando o funcionamento disso aqui. Eu quero me comunicar, né, esse dispositivo, comunicar com esse. Né? Então, onde que ele está, né, em que momento ele vai se comunicar, em que pino ele vai se comunicar, aí eu preciso, né, colocar isso no meu software em si. E o que é isso na prática aqui? Deixa eu colocar outra imagem aqui. Opa, tá de ponta cabeça aqui minha imagem. Esse circuito é o mesmo que a gente está vendo aqui, né? Deixa eu virar ele. Deixando um espaço aqui, né? Então, essa é a tela que eu estou mostrando lá na simulação. Esse aqui é o microcontrolador, então esse aqui é o que a gente está, né, utilizando. E eu tenho lá na simulação o mesmo recurso aqui, né? Então, essa é uma plaquinha da FATEC lá que a gente pode utilizar, né? E eu quero colocar o meu reloginho aqui. Então, fisicamente, essa de baixo aqui eu não estou usando agora, estou usando só a parte de cima, mas fisicamente essa ligação desse, né, o barramento de comunicação desse microcontrolador com o display é o que a gente consegue enxergar aqui, né? Eu estou fazendo essa ligação, né? E aí naquela placa está a mesma, só para a gente ter exatamente o mesmo esquema ali de ligação. E aí onde está isso no programa? Essa ligação no programa está aqui, né? Eu estou dizendo, na verdade, os dois lados, né? Eu tenho uma parte do LCD, né? Aqui seria, né, colocar um comentário aqui. Aqui seria o pino do LCD para o pino do PIC, que é o nosso microcontrolador, né? Essa seria a tradução disso daqui, né? Seria isso que eu tenho nessa listinha aqui, né? E continuo com a mesma, na verdade, a mesma sequência aqui para que a biblioteca configure as entradas e saídas aqui, o que for necessário para esse código funcionar. Então, esse é a primeira parte. Esse aqui você não digita praticamente, porque tem que estar, isso aqui tem que ser fornecido, porque se eu tenho um hardware, eu tenho que fornecer isso para você programar, né? Eu tenho um hardware pronto, se eu não fornecer isso, você vai olhar para o hardware, se eu te der né, essa placa aqui e falar programa, você vai falar, pô, não tem como, não tem como você saber como isso está ligado, a não ser que você tiver o esquema disso, ou a própria tabelinha da programação. Quando a gente trabalha, né, o pessoal de hardware junto com o pessoal de software, em vez de passar o esquema, né, também, né, aí essa é uma realidade nossa aí de trabalhar em conjunto, em vez de passar esse esquema aqui e falar, ó, esses pinos estão ligados aqui, quem está mexendo no hardware já passa isso aqui, né? Já passa essa listinha aqui, ó, o botão que eu estou usando está ligado aqui, mas isso aqui já vai, né, se for, no caso, quem for mexer com software, né? Normalmente você está trabalhando ali em equipe e alguém está desenvolvendo hardware, montando, e alguém está desenvolvendo software. E aí não tem como. Quem está fazendo hardware tem que passar isso aqui. Falar, ó, isso aqui é minhas conexões. As conexões são feitas aqui nesse hardware específico.
Daqui para cá, sim, porque aí eu não preciso mais saber exatamente onde está ligado cada coisa. Aqui já está feito, por exemplo, eu quero o botão 1. Claro que eu vou ter que ter uma indicação de onde está esse tal de botão 1 no meu hardware, mas isso vai estar escrito lá em algum ponto para que a gente interprete. Então, essa primeira parte é conexão, né? Aqui é a conexão do LCD, né? Conexão física mesmo, indicação das conexões físicas, né? Aqui eu posso colocar até, né? Opa. As conexões do restante do hardware aqui, né? Aqui também são as conexões aqui. Professor, Do hardware em geral, né? Pode falar. aí embaixo dessas conexões do hardware, significa que o botão 1 ele tá ligado no RBO, RB0, quer dizer? Isso, exatamente. Aqui significa, não só significa isso, como eu posso usar isso aqui no meu código. Botão 1 passa a ser um nome reconhecido pela linguagem. A hora que eu coloco isso, eu substituo, na verdade substituo não, né? Eu costumo dizer que é um apelido, porque se eu usar aqui, por exemplo, eu tenho o botão 1. Se eu colocar aqui port B.RB0 é a mesma coisa, só que é menos, né, prático, né? Botão 1 fica mais legal, né? Não só legal, fica mais legal, mais fácil de programar, né? Porque você Ah, sabe, se botão 1, bom, botão você já entende o que é. E aí já dá para reconhecer um pouco mais isso aqui. Então, entendeu. iniciar o programa assim, e aí essa é a ideia, né? Quando forem, né? A gente tem, né? Eu já comentei que a gente tem um projeto de fazer uns projetos com os dois cursos noturnos, né? Com o pessoal que mexe mais com hardware e vocês que vão ter mais prática de software. E aí, pô, você tá em grupo, né? A ideia é isso. Até tinha um TG que era do, né? Para ser com os dois cursos, né? A ideia é que quem está fazendo hardware poder indicar dessa forma aqui, né? Ó, você vai programar a partir daqui, né? Não que o hardware seja difícil, não é tão complexo, mas trabalhar em equipe nisso fica mais interessante. E aí você vai partir para a programação direta, né? Ó, vou programar e o hardware está pronto, né? Essa é a ideia. E se tiver, eu preciso ler mais alguma coisa, aí vai ter que entrar mais, né? Eu quero mais um botão, então eu vou ter que vir aqui, né? Colocar mais um botão e indicar mais uma entrada, né? São mais uma entrada. Isso, botão, né? Uma leitura é uma entrada. Essa é a ideia aqui. E colocar mais uma entrada nessa. Isso aqui é a configuração de entrada, né? Aqui é a configuração de entrada. 1 entrada e 0 saída. Para esse comando aqui, trisb.rb0. Esse aqui é só a configuração, então não posso usar o botão 1 igual a 0 igual a 1, eu posso usar na aplicação. Aqui é configuração. E aí, se eu coloquei mais uma entrada, eu tenho que usar. Tem essa maneira de programar aqui a configuração, né? Tem outra. Tem que colocar. Esse aqui é entrada também. Mas eu quero ligar um LED, né? Eu posso. Não sou obrigado a usar isso aqui. Eu posso chamar direto o pino. Mas isso aqui é uma prática bacana de trabalhar, né? Que fica mais fácil de raciocinar, né? Então, eu quero ligar um LED também, um motor, o que seja, né? A gente trabalhou com LED, com motor, eu quero ligar um LED, LED 1. Esse aqui é o meu B2. Então isso aqui vai ter que estar no hardware compatível para que você possa fazer a programação, né? E aqui eu configuro como entrada ou saída, mas por aqui, já mesmo sem olhar o hardware, eu já sei que é entrada ou saída, porque botão, eu vou ler um sinal, né? Botão entra o sinal no dispositivo. LED, eu não leio LED, eu envio o sinal para o LED, nível lógico. Aqui a gente está trabalhando com 0 e 1. E aí esse LED é uma saída, né? Aí eu vou lá, né, e configuro aqui 0 saída. Para associar 0 e 1 aqui eu uso Alt, né, de saída como 0. Aqui não é O, é 0, mas fácil associar com 0. E IN, né, de entrada,
de input, né, eu posso colocar 1. Essa associação só para meio que decorar aqui a configuração. A variável debaixo do inteiro significa o que mesmo? Essa aqui, o char é caractere, né? Só que esse formato específico aqui, isso quer dizer que é uma variável com 16 posições. No caso aqui, você fala, para que você usou essa variável? Na verdade, porque a biblioteca do LCD exige. Aqui a lógica é porque a biblioteca exige. Aqui eu sei que é inteiro porque eu não vou trabalhar com 1 minuto. Aqui, por exemplo, é int, segundo. Bom, segundo eu vou trabalhar de 1 em 1 segundo. Então, é inteiro. Não vou trabalhar com um segundo fracionário, né? Minuto também, é inteiro. A fração do minuto vai estar na variável inteira segundo. Então, aqui eu tenho um motivo mais claro, né? Esse aqui não. Esse aqui é a biblioteca do LCD. E aí fica meio, né, mais, o que a gente chama, essa aqui é uma caixinha preta que eu uso lá, né? Eu não sei o que está lá dentro, né? Quando eu faço isso aqui, não é um comando, é uma função do compilador. Posso até acessar a biblioteca lá e ver o que tem lá dentro, mas nem quero, né? Chego aqui e falo, eu uso. Como ela não aceita variável inteiro, essa função aqui, aí eu uso do jeito que está recomendado pelo quem desenvolveu a biblioteca aqui, que foi o compilador. Agora, esses outros comandos aqui são comandos da linguagem C. Esse byte to string, que é uma conversão, né? Ele converte o byte, que é a minha variável inteiro que eu criei aqui, para str, que é string, que é a minha variável do tipo char, né? Isso aqui é uma conversão de tipos de variáveis, né? É como se eu estivesse convertendo, né, temperatura em outra escala, né? Como se, não é mudar a escala, mas é como se fosse, né, enxergar o número de outra forma, né? E aqui só funciona se eu converter. Então, por isso que eu tenho que fazer essa jogadinha aqui. Toda vez que eu vou usar, tem que fazer essa jogada. Então, a ideia inicial é configuração, tem que realmente receber isso pronto, ou, né, ter o acesso ao esquema, né? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse botão, aí eu tenho que, né, de preferência, se eu tiver no esquema aqui, né, ter aqui que isso aqui, se eu chamei isso aqui de botão 1, né, colocar aqui que isso aqui é o botão 1, porque é para poder, na simulação ou no próprio hardware, associar mais a lógica, né, com o que a gente está programando. Então, isso aqui é o botão 1 que está no B0. Vai estar programado. Botão 1 está ligado no B0. Então, feito essa conexão para facilitar nosso código e facilita bastante. Aí, inicialmente, a gente não começou, né? Quem está mais perdido nessa parte, a gente não começou com o LCD, né? Eu comecei só manipulando as portas, né? Mas o LCD em si é também um copia-cola do exemplo, porque são funções. Quando eu falo dessas funções aqui, é algo que vocês vão ver em outras linguagens. Um condicional, um if, você vai ver em linguagem C e até em outras linguagens. Quando eu estou falando desse pedaço aqui, é específico desse compilador. Então, isso aqui não tem... vou decorar isso aqui. Não, eu vou usar, né? Vou pegar no help aqui, copiar e colar e usar. Porque são funções que a gente está usando nesse projeto. Não são comandos da linguagem, né? São funções desse compilador. Agora, aqui não, são comandos da linguagem. Criar variável, comando da linguagem, incremento, condicional, são comandos da linguagem. Professor, Pode falar. esse delay de 10 milissegundos, se eu não colocar ele, funcionaria? Funciona, só que ele vai ficar muito rápido, né? Na simulação, aí que tá, que aí vamos para a parte da gambiarra. Às vezes a simulação está muito lenta, porque o computador está simulando algo em cima de outros processos. Então, você tirar esse delay, o que acontece?
essa variável segundo vai correr bem mais rápido do que o segundo de fato, né? Só que na simulação, às vezes, como esse loop na simulação é muito lento, às vezes até ajuda. Aqui era para ser 1000, né? Eu diminuí para ajudar, né? Como exemplo ali, ajudar na simulação. De repente, ou até mesmo, né? Eu quero ver se a minha função lá de segundo para hora, para minuto, está funcionando. Eu não vou esperar uma hora para ver. Eu aumento a velocidade aqui do meu relógio, que é diminuir esse tempo, e testo, né? E faço o teste real ali no meu sistema. Mas se eu tirar, ele vai funcionar, na prática, ele vai funcionar muito rápido. Então, eu não vou conseguir nem enxergar a variável segundo, né? Que ele vai rodar tão rápido que vai ficar impossível de saber o que está acontecendo ali. Entendi. Então é para travar a velocidade dele, para regular, no caso, né? Algo desse Isso tipo. é para calibrar ela ali, né? Porque esse trecho aqui, até separar a variável segundo aqui, jogar ela para baixo aqui. Esse trecho inicial, ele demora um certo tempo para ser processado, só que é muito rápido. Então, não vai estar coerente com o segundo. O certo, na verdade, é ter aqui 1000, né? Para ser 1 segundo isso aqui acontecer. Né? E aí eu tenho que ter a lógica. Se passar, né? Chegou em 60, volta, né? Não chega em 60, né? Chegou em 59, o 60 vira 0 e você incrementa 1 na variável minuto. E aí você tem um temporizador feito. Né? Eu vou até ligar aqui. Mas, se eu mas ligo na precisa prática. acabar. Mas assim, esse temporizador aí não é só esse código, né? Precisa acrescentar outras coisas, né? Ah, sim, não. Então, a ideia é exatamente isso que eu queria ver se vocês desenvolvem a partir daqui, né? Certo. Essa lógica. E aí eu vou passando aqui também. Vou até separar aqui para separar o pedacinho da lógica do que a gente está fazendo. Colocar numa ordem mais visual aqui, né? Aqui, se eu apertar o botão, eu vou zerar, né? Então, o botão é só para zerar meu cronômetro. Estou fazendo um cronômetro, né? A variável segundo vai estar em função disso daqui, né? E a variável minuto, né? Tem algum momento que eu vou fazer isso aqui também, né? Só Esse que mais aí significa o que mesmo, professor? Na frente das é mais um, variáveis? né? Isso aqui seria soma 1. Tá ok. Né? Então, toda vez que passa por aqui, e aí a gente tem que enxergar o programa, ele é em série mesmo, ele faz uma linha por vez. Então, toda vez que passa por aqui, você tem que imaginar que está lá na memória RAM, essa variável vai estar mais um nela. Ok, no lugar errado. Aqui, 2 barras é comentário, né? Então, aqui é mais um nela. Então, ela começou em que número? Começou em 0. Todas aqui, né? Eu criei as outras, começou em 0. Mas ele vai vir aqui, se o botão estiver apertado, né, ele vai já somar 1. Então, o que vai estar gravado lá nessa variável? 1. Só que ele vai somar esse aqui. Não pode, porque segundo e minuto não corre junto, né? Então, eu só posso, né, fazer isso aqui quando a minha variável segundo, né? Ou melhor, se minha variável segundo passar de 59. Né? A variável segundo não pode chegar a 59, né? Não pode chegar a 60, né? Se a gente olhar no relógio, por exemplo, ele não dá 60 segundos, né? 59 ele volta para o 0, né? Então teria que fazer essa lógica aí de chegar a 59 e ele zerar e somar 1 minuto. Seria isso? Exatamente, né? Então aqui, o que eu quero fazer nesse minuto? Ele só pode fazer isso se o segundo for maior que 59, né? Então eu coloco aqui, se o segundo maior que 59. Aí sim eu vou para o minuto. Então, essa é a ideia dessa lógica aqui. Né? Eu treinar um pouquinho dessa lógica. Né? Então, o segundo está aqui. Todo ciclo ele conta. Agora, o minuto não. O minuto só é incrementado depois de 60 segundos. Então, 60 segundos. Mas o que eu faço com o segundo? Continua contando? Aí eu preciso mexer nele também. Né? Nesse momento, né? A lógica do relógio, o que indica para a gente? Segundo passou de 59,
eu tenho que fazer ele voltar. Faço ele voltar para 0. Né? Então, toda vez que o segundo passar de 59, ele automaticamente volta para 0. E mesmo que eu não mostre a variável segundo aqui, essa, né, eu não estou mostrando porque ele faz só o que manda. Então, ó, eu só estou mostrando a variável segundo. Variável segundo eu estou mostrando, não estou mostrando a variável minuto. Ele vai estar incrementando aqui. Né? Só que agora vai demorar. Então, o que eu falei? Qual que é o golpe no teste? Né? Meu segundo, vou dividir ele, né? Vou deixar ele 10 vezes mais rápido, né? Aí, só que a simulação nem sempre vai acompanhar essa velocidade aí, não. Né? Só para testar aqui, ele na prática ele é bem contínuo, mas aqui ele dá umas travadinhas, mas ele vai ter aqui a função do meu relógio. No segundo, aí o segundo ficou fora de posição, né? Preciso jogar ele para o outro lado lá, para poder acertar como um reloginho. Né? E a variável minuto também vai funcionar, só que eu não estou usando, não mostrei ela, né? Mas eu uso aqui, ó, recurso de copiar e colar, é o que a gente mais faz, né? Estou mostrando aqui a variável segundo, vou fazer a mesma estrutura. E vou mostrar aqui variável. Mostrar a variável minuto. Vou usar isso aqui. Isso aqui serve para converter e tal, mas não importa. Vou substituir aqui. Né? Na verdade, assim, todas as linhas importam. Né? Agora, o motivo dessa linha existir é porque essa função exige. E essa função é desse fabricante específico. Então, passa a não ser tão importante saber por que eu tenho que colocar. Porque a biblioteca aqui exigiu. Né? Agora, aqui não. Aqui é a lógica que funciona e até em qualquer linguagem essa mesma estrutura aqui. Né? Só que aqui eu coloquei um em cima do outro. Então, vai dar errado. Que aqui é linha, né? O 2 e 1 ali. No caso, eu vou mudar, né? É linha, vírgula, coluna. Opa, coluna. É a posição no LCD. Né? Então aqui eu vou jogar lá para a posição lá do mais para. Apertei errado aqui. Vou jogar lá para a posição 10. Né? Então ele vai escrever primeiro, segundo, depois o minuto. Mas eu vou acertando as posições, né, que ele está aqui. Né? Posso mudar de linha, aí eu escolho a posição. Né? A ideia, e o meu relógio está bem mais rápido do que o real, mas é para testar, né? Eu vou testando aqui o funcionamento dele em si. Ele não pode mostrar o 60 ali, ó. Veja que ele 59 ele já incrementa o outro e já para ali. Mostrar o 60 vai ficar sempre tendo um erro, né? E aqui, ó, só para voltando aqui, né? Eu estava fazendo, mas podem perguntar aí, me interrompa aí. A gente está vendo aqui, ó, eu crio variáveis e crio essa estruturinha aqui desse while1 com essa chave que fecha no final. Esse aqui é sempre o meu, nesse caso aqui, né? E na maioria dos programas voltados para isso, ele está sempre nesse loop infinito aqui, né? Se isso aqui não para. Então acabou, ele volta no começo. Acabou, ele volta no começo. Que é o que a gente tem aqui. E aí, como ele ficou muito rápido aqui, o número fica meio atrapalhado aqui quando ele está na tela. O segundo ficou meio. Tá longe aqui, tem que acertar a posição, tal, né?
Dá para botar 2 pontinhos, fazer hora, mas a ideia é ter isso, né, lá dentro ali do meu sistema. Aí tinha perguntado aí se eu tirar isso aqui, vamos ver a diferença na simulação e na prática. Eu tirei o atraso, então isso aqui vai estar no máximo de tempo que cabe aqui, né? Vai estar no máximo. E aí vamos ver na simulação como é que fica. Né? Ele simula, dá umas travadas, né? Fica. E aí quem está ditando o tempo disso aqui é a própria rotina lá do display, né? O display que dá um certo atraso, né? E aí fica rápido, né? E na prática aqui ele trava não tendo esse delay aqui. Aqui era para ser minuto, né? Então ele acaba rodando os minutos e travando aqui. Então eu posso até deixar rápido, mas se eu tirar todo o delay, ele fica rápido e não consigo enxergar. Também não consigo enxergar o funcionamento. Aqui eu só deixei 10 vezes mais rápido. E 10 vezes mais rápido eu enxergo melhor o funcionamento. Daí, lógico que aí pode fazer um teste, né? Se for para uso mesmo, não for só para um teste básico, aí tem que ver se isso está calibrado certinho ou não. Se está coerente com o tempo, com a hora, tudo certinho. Não sei se clareou um pouquinho a ideia aqui de quem tinha perguntado, a Carice tinha perguntado, não sei, porque daí eu acabei usando esse como exemplo, mas senão a gente volta no exemplo mais simples lá e vamos trabalhar nisso. Mas esse momento até para perceber como é que vocês estão entendendo mesmo, se essa lógica é possível entender com facilidade, não, como é que vocês estão trabalhando nisso. Né? Vocês estão trabalhando também em outras disciplinas com lógica, né, para ver em que nível que está isso daí. Aí vocês têm que me falar aí, bota no chat, faz pergunta, porque tô aqui Professor, resolvendo. o senhor explicando assim, eu até consigo entender assim um pouco a explicação, mas se eu pegar para fazer sozinho, eu meio que travo, tenho uma certa dificuldade. Não tanto na programação aí, mas em algumas coisas mais específicas aí do microcontrolador mesmo. Ah, sim, quando você precisa de mudar o hardware lá específico. Isso, exato. Não, essa parte tem mais detalhe, né? O foco mais nosso vai ser até, que até o objetivo depois é poder trabalhar em conjunto com algum hardware né, pronto ou com alguém desenvolvendo hardware junto, né? Porque vocês têm pouca aula de hardware, que não é o foco do curso, é mais a parte do software, né? Então, o que eu falei, essa parte aqui de cima que são as conexões, né, aqui, por exemplo, eu tenho uma placa que tem ela já tem alguns botõezinhos, né, nessa placa aqui, ela já tem um hardware, né? Então, essa parte de cima ali não está configurada toda para essa placa aqui, mas eu tenho que te falar que tem que estar lá que, né, o LED 1, 2, 3, 4, né, os botões, tem os botõezinhos aqui, ó. Tem os botões, então tem que dizer onde que está ligado cada coisa, né? Saídas para ligar, né? Eu tenho saidinha para ligar alguns motores, tem uma entrada para Bluetooth aqui, então vai ter que estar conectado, vai ter que ter um cabeçalho no software para falar, bom, o que essa placa tá indicando aqui para gente, né? Isso sim aí faz parte dessa conexão, né? Você não está desenvolvendo o hardware, mas alguém tem que te fornecer, né, o esquema do hardware para você desenvolver.
Então, a parte do hardware específico, a ideia é que esteja pronto. Por isso que eu até passei o arquivinho aí do Proteus, vou modificando, vou passando, que essa é a parte que você não precisa necessariamente desenvolver, né? Aqui, então, dá para a gente trabalhar, né? A ideia é que, né, vocês possam desenvolver o software em cima do hardware desse, por exemplo. Entendi, professor. Mas é treinar mesmo isso aí, não é tão começo disso, depois fica gostoso trabalhar, porque daí você vai vendo o resultado e aí a coisa flui, né? Mas o comecinho disso é um pouquinho chato, porque demora para fazer funcionar alguma coisa, né? Mas eu não sei se aí vocês me falam, até a Carícia aqui que colocou que se perdeu um pouquinho. Deixa eu ver aqui, só para eu ter uma ideia, não se envergonhe se estão perdidos, porque eu preciso saber, né? Então só põe aí o negocinho para levantar a mão aí, só para eu ter uma noção se tem quantos aí que estão perdidos, para eu saber se, né, se voltar, se não. Se tá assim, ó, não tô conseguindo, não faltou entender esse, assim, não tô conseguindo entender quase nada, só para eu ter uma noção se é muita gente, se não é. Professor, a lógica eu consigo entender. O maior problema mesmo é lembrar do código exato, sabe? Das palavras e tal. Sim. A parte que é igual a linguagem C comum, eu consigo fazer, entendeu? Beleza. Você já programa em C ou já tá tendo algumas aulas em C também. Exato, exatamente. Mas você já programava em C, não? Eu sabia mais ou menos porque eu programava em Arduino. E eu tive essa Tá. matéria no Senai, e mesmo assim, mesmo no Senai eu apanhei um pouco para fazer essas coisas com o PIC e tudo. Tá. O Arduino é parecido algumas coisas, né? A Sim, diferença é que o sim. Arduino tem muito exemplo pronto, né? Aqui eu estou passando alguns exemplos prontos, mas beleza. Pela quantidade aqui eu vou rever esses pedaços aí, fiquem tranquilos, né? Podem baixar a mão aí, já vi que tem uma quantidade boa aí. Não tem problema, vamos rever, vocês vão me parando aí, né? A ideia não é atropelar vocês, né? Atropelo vocês, eu dou o conteúdo aqui e cada um com seus problemas. Não é a ideia, não. A ideia é que vocês possam, né, ter esse retorno, né? Aqui já é um programinha que tem o LCD, tem algumas coisinhas a mais, então vamos... Quem está por dentro aqui pode tirar dúvida desse, mas eu vou voltar no exemplo lá do zero para a gente enxergar e eu não atropelar vocês e passar batido. A ideia não temos tempo para ficar todo mundo fera nisso, mas é ter um contato inicial para saber se virar, né? Porque tem algumas tecnologias que o mais interessante eu sei fazer um programinha básico. Desse básico para você evoluir na sua necessidade é bacana, porque você já enxerga, não, com aquilo ali dá para resolver um problema que eu tenho aqui, né? Quando você não tem nada, você não consegue visualizar a solução. Você tem um pouquinho da tecnologia ali, você consegue visualizar. Esse é o objetivo aqui, né? Tem um pouquinho disso, mas um pouquinho prático. Fala, não, eu consigo escrever um negocinho no display, ler alguma coisinha, o resto vai embora, né? Aí começa a ter mais... A criatividade vai em cima de um pouco desse conhecimento. Mas vou voltar um pouco aqui lá no começo, né? Tirando alguns recursos aqui, por exemplo, aqui. Deixa eu dar um salvar como aqui, porque se eu for voltar, alguém perguntar desse outro, eu já, né? Vamos fazer um primeiro exemplo aqui, né? E também para eu ter noção aí, só para ver quantas pessoas estão aí com o Proteus e Micro C, que também não é obrigado, tá? É questão do momento aí a gente ter. Só levante a mão, por favor, só para eu ter uma noção. Quem que está com os recursos aí, Proteus Micro C instalado, para eu ver se tem muita gente ou não. Aqui. Temos uma
uma galerinha aí, tem bastante gente que está sem, podem baixar aí, obrigado aí pela resposta, né? Tem que fazer assim, né? Porque se a gente tá na sala, fica mais fácil de ver, aí não tem essa pergunta, né? Tá todo mundo com os recursos na mão lá, mas a gente também, mesmo no presencial, a gente tem, né, um dia de laboratório, outro dia sem, então a gente vai, né, mesclando também essa parte, mas fica mais fácil eu enxergar a necessidade. Mas eu vou voltar aqui para entender a estrutura. Aí quem já tinha pego um exemplo semelhante do que a gente tinha feito anteriormente, mas para pegar a estrutura disso. Os comandos em si, deixa eu pegar aqui, até vamos conferir se eu coloquei aqui no Teams, né, que eu tinha colocado. Lá no nosso eu tenho esse material, tem uma sequência aqui que eu tinha já comentado, mas não é todo o material que a gente vai usar, tá? Que esse aqui é do que eu uso na disciplina de microcontroladores mesmo, né? Então isso aqui é só um pedaço da disciplina que a gente introduz aqui, como várias outras, né? A gente vai ver ainda algumas outras disciplinas dentro dessa. Deixa eu só ver se tem um resuminho aqui, senão eu já coloco aqui também. Então, peraí, deixa eu colocar aqui um resumo dos principais comandos. Só localizar aqui que eu tenho um resuminho dos comandos que achei que estava aqui. Colocando no material esse aqui, vamos abrir ele para comentar aqui, né? Esse aqui é para ajudar na programação, né? Eu até quando tem prova presencial, eu falo, ó, esse aqui é a cola, não precisa imprimir pequenininho. Eu só imprime pequenininho, quiser, né? Mas pode usar. É a cola oficial. Porque tem os comandinhos, isso aqui tem no Help também, né? Fazendo no computador, você tem ali no Help. Mas esses quadradinhos aqui que eu tenho que saber como funciona. Decorar não interessa porque a gente copia e cola. Por exemplo, essa parte inicial aqui de, né, deixa eu ver se está certo aqui, que tem duas placas lá que a gente usa, uma eu já não estou usando mais. Então está só o nome da placa errado. Eu copio e colo aqui, né? Literalmente copio e colo e jogo lá no código, porque aqui é aquela parte que tem que ser entregue e pronto, né? E tem alguns exemplos. Mas fiz uma tabelinha, um resuminho, essa aqui a gente não viu, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Na base do copiar e colar também. Mas, inicialmente, a gente vê esse pedaço aqui, né? Que é entrada e saída digital, né? Então, a primeira parte, aí são comandos mais específicos, então, comentário ali sobre,
comando da linguagem C fica mais fácil de enxergar, né? Porque são mais comuns. E quando entra os comandos específicos. A ideia aqui é ter os comandos específicos também, alguns da linguagem, mas aqui os comandos específicos desse compilador, né? E aí não é só da linguagem, é desse compilador. Né? E aí a gente começa sempre com algum objetivo, né? Para poder enxergar o funcionamento disso. Né? Então, o objetivo aqui, eu até estou olhando aqui, eu falei, eu vou ligar em algum lugar, eu vou, como eu estou com a placa em mãos aqui, né? Eu estou olhando para a placa aqui e falar, bom, eu vou fazer um exemplo que eu possa mostrar real também aqui, né? Para ter uma associação mais interessante. Mas eu tenho aqui nessa placa, aí sim, aí não dá para fazer sozinho, né? Você precisa ter a placa na mão. Ou chutar ali as posições e fazer a ligação. Mas, por exemplo, eu tenho aqui 4 LEDs, esses 4 LEDs eles estão ligados nos primeiros pinos Bs ali, né? Então, eles são saídas, esses 4 são saídas. E eu tenho mais, a câmera não quer parar no lugar, mas eu tenho mais 4 botões que estão também no conjunto B, mas eles estão ali do B4 a B7. Então, é esse hardware, esse pedacinho que eu vou usar agora, né? Esse LED e teclado aqui. E aí eu tenho que reproduzir a mesma estrutura que tem lá, no caso aqui da simulação, né? Eu tenho que reproduzir essa mesma estrutura. Então, essa parte aqui, quem está com Proteus e o micro C aqui, eu passo pronto, porque está em relação ao meu hardware aqui, né? Falar, mas se você quiser botar em outro lugar, não tem problema que você vai simular e vai programar de outra forma, né? Essa aqui é a configuração do botão, isso aqui é o hardware do botãozinho, da forma que está ligado, né, no meu projeto aqui. Espera aí que eu liguei tudo errado, né? Porque o botão na minha placa é o B4. Então eu vou acertar aqui que ele é o B4. Eu vou colocar até na ordem que está na placa, para ficar... Professor, Pode falar. como que fala? Tipo assim, o design desses, tipo assim, do botão, tem alguma coisa a ver com pneumático, algo do tipo? Nesse caso, não. Eu lembro, tipo assim, é bem pouco, mas que tinha tipo assim, igual esse botão, o design que tem o formato do botão de pneumática quando eu tive no Senai, mas há muito tempo atrás. Mas, tipo assim, lembra, entendeu? Não, mas a forma até de desenhar pode ser que tenha alguma semelhança, né? Mas no caso, o pneumático ali, você tem passagem de ar e tem lógica também parecida. Aí sim, você tem lá uma válvula que tem lógica E, lógica OU, né? Que tem outros nomes, mas tem essa mesma lógica. Na verdade, esse botão na simulação aqui é esse botãozinho pequenininho aqui da minha placa. Né? É esse botãozinho aqui, ó. Bem pequenininho aqui. E até os componentes resistorzinhos estão em volta aqui. Então, assim, alguma coisa de lógica, sim, você pode associar, porque tem uma parte da lógica lá de hidráulica e pneumática, que é, né, que é parecido, né, que faz a lógica, né, semelhante à lógica digital até, com dispositivos totalmente mecânicos. Né. Aqui eu coloquei aqui na ordem, mas não tem uma relação direta aqui, né? Coloquei na ordem que está minha plaquinha lá, para ficar parecido, né? Então, essa parte aqui realmente eu tenho que fornecer. Eu quero minhas quatro entradas aqui. Aí, como eu copiei e colei, né? Ficou aqui botão 1 aqui. Mas eu posso separar aqui, né? Essa parte aqui não precisa fazer, que eu já passo ele no esquema aqui. É só para a gente ter um objetivo, né? Fazer um exemplo com objetivo. Eu quero inicialmente usar, né? Esses recursos aqui e testar até se minha placa está ok aqui, que eu tenho o meu hardware pronto, né? Então, eu
estou usando o conjunto B, né? O byte B aqui desse microcontrolador, e eu fiz as ligações aqui desses botões, porque é o que está na minha placa. E aí eu tenho os LEDzinhos ligados também, né? Vou procurar aqui os LED. Professor, uma dúvida. O byte A no componente lá, por que que não aparece o 6 e o 7? 6 e o 7? Aí, por exemplo, Ah, sim, aqui você tem aparece. Eu estou olhando o 6 e o 7. E, Então, nesse dispositivo ele não tem mesmo. Ele não nesse sai ele o não byte tem, inteiro. só tem o sim, só tem o 6 aí, então, isso? Ele só tem 0 a 6 5. bits, isso? 6 bits, exatamente. Ah, E tá. internamente, ele tem um registrador de 8, mas não tem saída física. Então, Entendi. se você jogar o número lá que passa de 6 bits, vai ter um bit lá que não vai aparecer em lugar nenhum. Entendi, professor. Obrigado. Imagina. Então, eu vou copiar o meu hardware aqui para fazer um exemplo próprio aqui, né? Já que eu vou copiar ele, vou copiar ele direito aqui. Aí é uma limitação aqui da eletrônica, eu tenho que colocar isso aqui. Mas, conforme eu falei, essa parte aqui, né? Se fosse o curso de eletrônica, fala, não, vocês têm que montar e saber isso aqui. A ideia aqui em vocês não, é programar o hardware pronto, né? Eu estou aqui colocando porque eu não tenho esse aqui no esquema. Mas o que tem que entender é exatamente isso. Você tem que ter as indicações de onde está ligado, né? Então, esse aqui é o meu pino B0. Opa, coloquei errado aqui, vai atrapalhar minha simulação. E qual que é a ideia aqui, né? Eu quero testar se isso aqui está funcionando, né? Então, eu vou fazer um código que eu vou ligar aqui, o botão 1 vai lá no meu LED 1, o botão 2 vai ligar meu LED 2. Eu quero fazer esse teste, né? E é até esse até tem um feito, mas está com mais coisa, para testar o hardware, porque se de repente, troquei a ordem aqui, aí, de repente eu tenho um defeito no hardware, né? E estou fazendo um projeto que tem outras coisas, e aí é interessante ter um programinha simples que teste o meu hardware para que eu possa garantir que o hardware não tem nenhuma falha ali, né? Pode ter um defeito, um LED queimado, né? Pode ter algumas coisas. Então eu vou programar isso aqui, né? Então eu montei, então esse aqui é um exemplo que eu vou já deixar aí para quem tiver com o Proteus aí na mão, passar aqui no chat. E mesmo que você não tenha o Proteus na mão, tem que ter essa imagem, passar como imagem também. E aí a gente vai começar, né? Aqui vai dar tempo de fazer um comecinho, a gente começa um programa, vou começar um programa novo, vou fechar esse aqui. Depois a gente chega nele aí, quando tiver todo mundo preparado para chegar nele, não tem problema. Vamos aqui, vou criar um projeto novo. Então aqui eu estou no micro C, que aí é o nosso compilador para a linguagem C do PIC, no caso aqui, que é o nosso microcontrolador. Vamos fazer aqui um primeiro exemplo. E aí, só lembrando, o micro C tem vários bugs de pasta, de tudo, então eu já passei raiva com ele, muita. Então eu crio uma pasta para cada projeto. Opa, fui criar, ficou nova pasta aqui. Crio uma pasta para cada projeto para não dar problema. Então aqui nessa tela inicial eu tenho sempre a nome, pasta, né? Normal. Aqui, como eu estou no meu hardware específico, esse 20 MB é um componente do meu hardware, então eu preciso estar com essa velocidade de funcionamento, que é a máxima desse dispositivo. E aí eu vou
criar o projeto, né? Então, a ideia inicial feita aqui, né? Então, essa é a nossa configuração inicial para esse funcionamento, né? Criando ali um projeto novo. Algumas telas eu colo aqui para ficar mais fácil aí quem for depois executar aí a sequência. E aí só finalizar ele começa aqui. E aí, linguagem C, normalmente eu começo lá depois do void main, mas aqui não necessariamente, né? Aqui eu vou, né, usar aquele recurso que eu estava usando lá no LCD ou para criar as minhas conexões para facilitar o meu código. Então, inicialmente eu tenho lá aquele SBit, eu tenho o quê? Eu vou testar aqui isso aqui não é obrigatório, mas facilita, né? Eu quero o botão 1, eu vou estar ligado em algum lugar. Agora eu não lembro que lugar, então vou olhar aqui, ó, o botão 1, ele está ligado aqui no RB5. Então, essa parte aqui, que na verdade deve ser fornecida também para quando você está ali com um projeto em parceria com alguém que está mexendo no hardware, né? Então, essa parte aqui eu preciso já fornecer. Então, aqui eu só chamei de botão 1. Eu vou chamar o resto depois, mas eu vou colocar aqui também o LED 1, que aí, não lembro também qual que é o LED 1, tá no RB0. Então, eu coloco aqui. Só para facilitar o meu código mesmo, né? Professor, Oi, pode falar. esse void main aí seria o console.log do Java? Ele é o início do código, né? Tipo assim, se eu colocasse algo dentro do parênteses ali, seria como se fosse uma saída para o usuário, qualquer texto aleatório. Pode até associar, mas aqui não Aí, seria saída para o usuário, seria execução do programa. Ele Uhum. vai começar a execução. Na verdade, aqui é uma característica da linguagem C. Ele começa nesse ponto aqui, né? Ah, tá. Aqui, na verdade, ele vai compilar, mas é uma parte da compilação que isso aqui, na verdade, para o resultado final da compilação não existe, né? Ele não. Isso aqui vai virar um endereço lá para ele. Então, tanto faz se chama LED, se chama RB0 bit. Isso aqui, na verdade, nem existe no código final, né? Mas para a gente programar, por que não existe? Porque se eu mandar ligar o B0 ou LED, para o sistema é a mesma coisa. Então, isso aqui nem ocupa espaço no código. E fica antes, mas é normal na linguagem C também você colocar funções, coisas antes aqui do main, né? Que vão ser chamadas aí durante o própria, né, execução aqui do código. Mas void main aqui, C é feito por funções, isso aqui é uma função principal, né, o main aqui de principal, a gente começa aqui, né? E aí a primeira coisa que a gente faz, né, a primeira foi isso, né, que era a parte até opcional, mas a primeira coisa que a gente faz é definir, nesse caso aqui, os meus pinos, quem quer entrada, quem quer saída. E aqui, como eu tenho uma definição aqui com nomes, eu nem preciso olhar no meu hardware, porque aqui já está falando um pouco disso, né? Aqui, no caso, se eu tiver os outros também, eu já posso ter aqui. Como é? Copiar e colar, dá para começar aqui, né? Eu tenho aqui o botão. Peraí, aqui, vamos olhar no hardware de novo. O botão é B5 e LED é B0, só para saber de onde começou. O botão tem que ser B4, que senão não vai bater a conta. É B4, tá certo. É que tá fora de ordem ali. 4, 5, 6, 7. Depois eu vejo se o botão, tudo botão 1 também tá errado. Tem que trocar os nomes lá, né? Ó,
a ordem não interessa, mas já que está na ordem aqui, eu vou deixar na ordem sequencial aqui da coisa, né? Agora, LED botão, tá errado. Eu preciso ver quem é quem, né? Eu vou configurar todos aqui, ó. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, tá 0, 1, 2, 3 aqui. Então, aqui tudo bem. Eu posso colocar aqui LED 1, 2, 3, 4. E aqui não é só botão 1 também. Botão 1, 2, 3, 4, tá 5, 7, 4, 6. Na verdade, a ordem aqui é porque é o que está na minha placa. Então, eu vou deixar assim mesmo, né? E aí, a primeira configuração que eu faço é o comando de entrada e saída, né? E o que é entrada, o que é saída? É do ponto de vista do processador, né? O que ele manda a informação? São os LEDs. E o que ele recebe? Vou colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4 aqui, senão não vai dar certo. O que ele recebe, né? Informação do botão. O botão manda... Isso é tudo nível lógico. É só 0 e 1 que tem aqui. Então, isso aqui, essa parte aqui realmente é interessante, né? A partir do momento que você está, né? Né, nesse exemplo, trabalhando ali em conjunto, colei aqui até no chat, ter essa informação. Só que aqui a programação, aí a gente tem que partir para a programação. Quem que é saída? Esses 4. Quem que é entrada? Esses outros 4. Então, eu tenho um comando que a gente, né, que eu tenho lá no meu resuminho de comando, ó, tris, esse é o comando, configura entrada e saída digital. Então, se é entrada ou saída, né, aqui dá para melhorar o texto, né, entrada ou saída. Então, e ele faz os 8 bits de uma vez, de trás para frente. Então, o B0 aqui, ó, tá como entrada e o resto saída. Mas no meu caso, o B0, B1, B2, B3 é saída e o resto é entrada, né? E eu tenho meus 8 bits aqui. E nesse caso, no exemplo anterior, eu estava configurando bit a bit. Aqui eu vou configurar o byte inteiro. Eu coloco em binário. Posso colocar até em outro, né, número, mas eu vou colocar em binário que é mais fácil. Então, eu tenho entradas e saídas. 4. Saída de trás para frente, que é o B0 até o B3, e 4 entradas, que é o B5 até o B7. Né? O 0B para indicar que é binário, e o tris-B que está configurando, né? Ele configura entrada ou saída digital. Essa é a ideia desse comando. Então, esse comando eu sempre tenho que usar, né, para dizer quem que é entrada, quem que é saída. Né? Eu vou sair uma informação ou ler alguma informação. Então, isso é obrigatório a gente colocar. A não ser que eu tenha outros recursos, que nem o LCD, ele já tem uma biblioteca própria. Aqui não, a gente está fazendo, né? Aqui, o que tem da linguagem C pura? Só o void main. O resto, esse aqui também tem, né? Para outras finalidades. Né? E aí, o que eu quero, na verdade? Meu objetivo é o quê? Testar minha placa aqui, se está funcionando meu hardware. Né? Que, de fato, é uma dúvida. Né? Se todos os LEDs e todos os botões estão funcionando. Né? Se as conexões estão certas aqui. Né? Então, eu tenho que apertar um botão, acender um LED, apertar outro botão, acender outro LED, só para fazer um teste. Né? E aí, e eu quero que isso fique infinito. Né? Até a hora que eu desligar, obviamente, mas eu quero que isso fique contínuo. Então, eu crio uma estrutura para que isso fique contínuo com uma condição. Né? Ou posso também criar uma condição para isso não ficar contínuo, mas eu quero uma estrutura de um loop infinito. É sempre isso aqui. No caso, sempre não, tem outras formas, mas essa estrutura aqui, ele cria, né, um loop infinito. Um ciclo infinito. Um ciclo infinito. Né? Isso aqui passa a ser um ciclo infinito. Né? E aí, não sai daqui mais. Né?
fica aqui girando. Ele acaba, né, vai chegar no final, até no momento que se eu compilar esse código, ele vai, não vai ter nada aqui dentro, então ele não vai fazer nada, né? Mas ele até compila e dá um ok aqui, né? Mas não tem nada feito. Então, o que eu quero fazer? Eu quero verificar. Se eu apertar o botão 1, eu tenho que acender o LED 1. Né? Eu quero, na verdade, essa ideia. Se eu apertar o botão 1, o LED 1 tem que acender. Então, eu coloco. O que é apertar? Opa, coloquei no lugar errado. O que é apertar o botão 1? Nível lógico 1. Né? Então, se botão 1, posso até colocar assim, igual a 1, mas não precisa, porque aqui é nível lógico. O botão já é um nível lógico. LED 1 igual a 1. Né? É uma condição. Né? Se não, né, eu faço o que com o meu LED 1? Eu coloco para 0. Então, essa é a ideia aqui. Né? Eu coloco essa lógica. Só que isso está em loop, isso não para. Então, assim, se eu soltar o botão, ele já vai nessa condição aqui, que é o meu se não. Se e se não. Né? E aí eu faço o meu teste. Né? Aqui, no caso, eu vou colocar para gravar aqui. Vai dar tempo de eu mostrar. E aí aí eu vou mostrar até que ficou alguns LEDs acesos aqui, porque eu não fiz o resto. Né? Aí você tem outros LEDs acesos. Então, pô, por quê? Aquele motivo que no... Vamos ver no Proteus se vai se dar o mesmo erro. O motivo que eu falei, quando não tem nada, é qualquer coisa. Né? Então, eu preciso forçar um estado inicial. Quando não tem nada, é qualquer coisa. Então, não posso deixar no qualquer coisa, né? Ficou com algumas coisas acesas também. Normalmente ele fica até apagado aqui no Proteus. Está simulando melhor essa versão até. Então, ele está até funcionando, mas está isso aqui aceso. Isso aqui não é legal. Se tiver todo o código, ele vai apagar, porque vai ter um senão ali. Né? Mas eu posso até inicialmente aqui zerar tudo. Né? Pegar todo o conjunto B ou, né, 1 a 1, né? LED 1 igual a 0, LED 2 igual a 0. Posso fazer até assim, eu quero zerar tudo antes de entrar no loop, né? Porque ele vai passar ali uma vez só. Essa linha aqui, essas duas aqui, ocorre uma vez só, depois ele fica aqui, né? Aí ele vai ficar sempre travado aqui, esperando, se você apertar ele acende, senão ele apaga. E aí não sai mais isso aqui. Né? E aí ele começa zerando todo mundo, que seria aqui uma parte aqui do funcionamento. Né? E aí aqui, se eu posso testar aqui, se eu apertei, aí ele apagou. Né? A ideia é evoluir a partir disso, né? Falar, eu tenho um objetivo, eu quero testar. E se eu apertar os outros? Não faz nada, né? Porque não programei. Né? Não programei nada, então ele não vai fazer nada. Né? Se eu trocar aqui, né, quero, né, colocar aquele delay aqui, né? Se eu apertar o LED 1, ele, mesmo que eu aperte, ele fica um tempo a mais, ó. Vou colocar aqui uns 3 segundos. Aí eu posso, aí não era o objetivo era só testar o LED, né? Mas só para a gente finalizar aqui, né? Ele está conectado direto na minha placa aqui, né? Então, eu apertei, soltei, ele vai ficar lá os 3 segundos e vai voltar. Então, eu tenho, né, comandos que resolvem isso para mim. A ideia é que isso aqui é legal treinar, porque serve de treino de lógica para qualquer linguagem, né? Da gente tentar os condicionais aqui, testar, né, os condicionais. Isso aqui é uma condição, verdadeiro, executa, falso, executa essa. Né? Se não, né, é algo que a gente usa muito aqui em programação. Né? A gente pega mais um pouco disso depois, né? Hoje a gente estamos no limite do tempo, no último minuto, como sempre,
Mas vamos revendo esses tópicos aí para não atropelar vocês, para todo mundo acompanhar, para ter depois uma atividade e todo mundo conseguir fazer sem muito problema. A ideia é essa, e vão sempre me dando feedback aí para que eu possa, né, levar vocês, né, levar aí o conhecimento numa boa, né, sem se perder. Então, obrigado aí pelas respostas hoje, me ajuda muito a levar isso, né, não atropelar aí todo mundo, e a gente continua na próxima aula, né, um bom descanso aí para todos. Obrigado, professor. Boa noite. Deu para entender bem agora isso daí, viu? Obrigado, professor. Boa noite. Beleza, vamos Boa num noite, ritmo aí professor. que todo mundo entenda, porque aí tranquilo, vamos fazer isso aí. Espero aí que tenha esclarecido aí para a maioria.